Oi, alunos, tudo bom? Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre adjunto adnominal e complemento nominal, porque foram esses os assuntos escolhidos por mim e pela professora Reni, para que vocês estudem para a avaliação, bem como também interpretação textual. Então vamos começar. O assunto de hoje é adjunto adnominal e complemento nominal. Então vamos lá? Primeiro é bom lembrar que o adjunto adnominal é todo termo sintático de oração. É todo termo sintático da oração que pode caracterizar, determinar, modificar, especificar ou restringir um substantivo. Então, gente, olha só. Adjunto significa junto, junto do nome. Então, adjunto adnominal, assim como o próprio nome diz, estará junto ao nome, com essas funções acima. A função de caracterizar, de determinar, de modificar, de especificar ou restringir esse substantivo. E também a função de acompanhar. Por exemplo, um artigo. O carro parou. O artigo, carro, substantivo, parou, verbo no pretérito. Então, o nosso substantivo é carro. O está aí acompanhando esse substantivo. Então, ele é, na sintaxe, um adjunto adnominal. Depois, 2. Um pronome adjetivo. Encontrei meu relógio. Então, temos eu, tá oculto, certo? Sujeito oculto. Encontrei verbo. Meu é um pronome e relógio é um substantivo. Por que a gente está dizendo que esse meu é um pronome adjetivo? Porque o adjetivo não qualifica? Qualifica. Ele precisa ter um substantivo perto dele para que ele possa qualificar. Porque senão, como é que ele vai qualificar, né? Então, meu é um pronome possessivo, porque expressa posse. Por que ele é um pronome ali adjetivo? Ele não deixa de ser um pronome possessivo, tá, gente? Ele é um pronome possessivo adjetivo. Mas você só precisa entender que ali ele atua como um adjunto adnominal, porque ele está junto ao nome. Que nome é esse? Relógio. E aí ele está ali caracterizando, porque não é um relógio qualquer, é o meu relógio. É o relógio de minha posse. Agora, um numeral adjetivo. Recebi a segunda parcela. Então, segunda é um numeral que ele funciona como adjetivo porque ele está acompanhando a palavra parcela, especificando essa parcela. É a segunda. Agora, temos um adjetivo de fato, né? Um adjetivo que nasceu adjetivo, porque no caso de meu é um pronome possessivo que atua como adjetivo. No caso de segunda, é um numeral que atua como adjetivo, especificando a palavra ao lado. Meu especifica relógio, segundo especifica parcela. Agora, adjetivo, desde que a gente começa a estudar essa classe, nós sabemos que grande é um adjetivo, assim como bonita, assim como fofa e legal, maravilhosa, né? Tá. Adjetivo. Tive ali grandes amigos. Amigos, substantivo. Grandes especifica esses amigos, certo? Então, grandes aqui não tem o sentido de altos, né? Mas de preciosos, enfim. Então, grandes está ali acompanhando o substantivo amigo, especificando esse substantivo. Então, percebe? O está ao lado do substantivo carro. O substantivo é um nome. O está ao lado do substantivo carro, então é um adjunto adnominal. Meu está ao lado do substantivo relógio, então é um adjunto adnominal. Segundo está ao lado do substantivo parcela, então é um adjunto adnominal. Grandes está ao lado do substantivo amigos, então é um adjunto adnominal. Agora, 5, uma locução adjetiva. Locução tem duas ou mais palavras. Então, adjetivo, se é uma locução adjetiva, são duas ou mais palavras com valor de adjetivo. Se eu digo amor de mãe, amor, substantivo, de mãe, é uma locução adjetiva, porque eu tenho duas palavras. Se eu quiser transformar isso em um adjetivo, eu vou ter que transformar essa locução em uma palavra só. Então, amor materno. Amor, substantivo, materno, adjetivo, certo? Então, aí, materno está caracterizando o substantivo mãe, né? Mãe não, perdão, substantivo amor. Então, amor de mãe é uma locução adjetiva. Amor materno, materno é um adjetivo. Entenderam o que é locução? Ok, mesma coisa. Amor de pai, amor é um substantivo.
De pai é uma locução adjetiva. Por quê? Por que é locução? Duas palavras. Por que é adjetiva? Porque caracteriza amor, né? Aí, se a gente for transformar essa locução em um adjetivo, como é que fica? Amor paterno. E aí, paterno caracteriza esse substantivo, assim como de pai. Então, tem a mesma função, que é adjetivar, caracterizar. Muda somente a estrutura, né? Se eu tenho uma palavra adjetivo, se eu tenho duas ou mais, eu tenho uma locução adjetiva. Então, ali, tem uma mesa de pedra. Mesa é o meu substantivo, certo? De pedra, agora vai ser a minha locução adjetiva. Por quê? Porque caracteriza o substantivo mesa, né? Não é uma mesa qualquer, é uma mesa que é de pedra. Ok, uma vez que falamos do adjunto, vamos falar agora do complemento. O complemento nominal é sempre precedido de preposição e completa o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios que apresentam transitividade. O que significa apresentar transitividade? Esses substantivos e adjetivos e advérbios não têm sentido completo, eles precisam de um complemento. O que é um verbo transitivo? É um verbo que precisa de complemento. Então, se eu digo, eu comprei o livro, comprei é um verbo transitivo direto, o livro é um objeto direto. Por que é objeto direto? Porque complementa o verbo sem preposição. Agora, se eu digo, eu preciso de você, quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Então, esse precisar também é um verbo transitivo, só que ele é indireto, porque ele pede preposição. E aí, de você vai ser objeto indireto. Por que eu falei isso? Aqui a gente está falando de complemento nominal. Eu acabei de falar de complemento verbal. O objeto direto é um complemento verbal. Por quê, professora? Porque completa um verbo. O objeto indireto é um complemento verbal. Por quê? Porque completa um verbo. Então, o que é um complemento nominal? Ele funciona como um verbo transitivo. Só que ele não é um verbo, ele é um nome. É um nome que precisa de mais alguma coisa para ter o seu sentido cheio, o seu sentido completo. Observe os exemplos a seguir. 1. Complemento nominal de um substantivo. Então, substantivo é uma palavra que serve para nomear. Você fez uma boa leitura do texto. Leitura é um substantivo. Você fez uma boa leitura. Leitura é um substantivo e do texto completa a palavra substantivo. Leitura de quê? Do texto. Note que o substantivo leitura é um nome da ação de ler, né? Quando a gente está lendo, qual é o nome que a gente dá para isso? Leitura. Note que o substantivo leitura é o nome da ação de ler. Como é natural o verbo ser transitivo, o substantivo também fica transitivo, ou seja, ele também precisa de mais alguma coisa para ter o seu sentido completo e exige complemento nominal. Então, leitura é um substantivo, certo? E aí, do texto está completando o substantivo leitura. Então, se do texto completa um nome, do texto vai ser complemento nominal. Agora, falamos ali sobre os substantivos. Vamos falar agora sobre os adjetivos. Complemento nominal de um adjetivo. Você precisa ser fiel. Fiel é um adjetivo. Quem é fiel a algo ou é fiel a alguém. Então, precisa de alguma coisa. Você precisa ser fiel aos seus ideais. Uma vez que fiel é um adjetivo, e ali, ó, ele precisa de um complemento porque a oração não tem sentido completo. Você precisa ser fiel. A quê? A quem? Fiel adjetivo e não tem o seu sentido completo sozinho. Então, eu preciso de alguma coisa. E isso que eu preciso é o meu complemento nominal. Por que nominal? Porque fiel também é um nome. Ah, mas é um adjetivo. Sim, é um adjetivo. Só que, o que é um substantivo? É quando a gente nomeia, né? Para que serve o substantivo? Para nomear. Fiel é um adjetivo porque ele caracteriza alguma coisa, caracteriza alguém, mas ele também é um nome, tá? Então, por isso que é complemento nominal. Você está dando nome a alguma coisa. E como é que esse nome funciona? Fiel, uma pessoa que tem atitudes corretas em relação a uma situação, em relação a uma pessoa, então você nomeou. Infiel, uma pessoa que não apresenta fidelidade, que tem que não age de acordo com o que é esperado, né? Então, do texto completa a leitura, que é o substantivo. Ideais completa fiel, que é um adjetivo,
tá? Então, só para vocês entenderem que o nome da matéria é complemento nominal, porque fiel, ele também ele é encaixado dentro de um nome, mas ele é um adjetivo porque ele caracteriza, tá? Mas vocês têm que entender o seguinte: quando é que eu vou ter um complemento nominal? Quando eu tiver um substantivo, um adjetivo e um advérbio. Se eu não tiver nada disso, não pode ser complemento nominal, tá? Então, leitura, você vai pensar, é um substantivo? Pode ser que seja um complemento nominal. Fiel é um adjetivo? Pode ser que seja um complemento nominal, tá? Muito provavelmente será. Agora, complemento nominal de advérbio. Então, advérbio nós já estudamos, ele expressa lugar, tempo, modo, afirmação, negação, intensidade. Exemplo, você mora perto de Maria. Então, olha só, você mora perto. Perto é um advérbio de lugar. Então, você mora perto. O perto precisa de alguma coisa. Perto de quê? Perto de quem? Então, esse de Maria completa perto, que é um advérbio. Então, vai funcionar como complemento nominal. Note que o advérbio de lugar perto necessita de um complemento, perto de algo ou de alguém. Vamos lá. Entretanto, vai existir uma dúvida quando os dois termos são preposicionados. Ou seja, o que significa preposicionado? Eles têm uma preposição. De, com, para, até, perante, após. Então, olha só, a dúvida ocorre, portanto, quando os dois termos são preposicionados. Por exemplo, a leitura do livro é instigante. A leitura do aluno foi boa. A leitura do aluno foi boa. Então, olha só, do livro a gente tem uma preposição, né? Preposição de mais o. Do aluno também, temos uma preposição, de mais o. Aí, quando a gente tiver essa estrutura, como assim essa estrutura? Temos ali termos preposicionados. E aí, o nosso substantivo, ele é abstrato. Leitura é um substantivo abstrato. Como assim? É dependente. A leitura precisa que alguém leia para que ela existe. A leitura precisa que alguém a faça para que ela exista. Olha só. Quando nós tivermos essa estrutura, nós vamos ter uma dúvida. E aí, temos uma maneira de tirar essa dúvida. Os adjuntos adnominais, estudados no capítulo anterior, apenas modificam o sentido de um substantivo, atribuindo a ele uma característica ou uma limitação que não é indispensável na estrutura da frase. Então, aqui, construir um palco de madeira. Já os complementos nominais são essenciais para a compreensão plena do enunciado, uma vez que completam o sentido dos nomes. Então, gente, olha só. De madeira, nós não podemos dizer que é indispensável. Não é indispensável. Então, olha só. Se não é indispensável, é porque ela pode sair da frase. Construir um palco. Tá, então eu tenho um sujeito, né, que é indeterminado, mas eu tenho um verbo e tenho um complemento do verbo. Esse de madeira, ele é uma locução adjetiva que só está caracterizando o substantivo palco. Então, eu poderia tirá-lo. No caso do complemento nominal, você não pode tirar, porque ele está completando um nome. Já os complementos nominais são essenciais para a compreensão plena do enunciado, uma vez que completam o sentido dos nomes. Então, o bom artista jamais tem medo. Quem tem medo de alguma coisa ou tem medo de alguém. Então, do palco é um termo que precisa estar ali. Tá? Então, tem essa diferença. O adjunto adnominal ele pode ser retirado, o complemento nominal não. Vamos lá, vamos continuar com as nossas diferenças. É preciso ainda atentar para mais um aspecto que pode diferenciar os adjuntos adnominais dos complementos nominais, quando esses termos estão unidos a um substantivo abstrato. Então, quando eles estiverem unidos a um substantivo abstrato, você pode ter dúvidas se é adjunto ou complemento, por meio de uma preposição. Assim, se a expressão, mas aí como é que a gente resolve isso? Se a expressão com preposição indicar agente da ideia expressa pelo substantivo, teremos um adjunto adnominal. Como assim? A homenagem do diretor foi emocionante. Homenagem é um substantivo abstrato. Ela precisa que alguém faça essa homenagem para que ela exista, né? Então, tá. Homenagem é o nosso substantivo abstrato. Então, quando nós nos depararmos com essa estrutura, você vai pensar um substantivo abstrato. Tanto o adjunto adnominal quanto o complemento se relacionam ao substantivo abstrato. E agora, como é que eu vou fazer? Você vai perceber se o que vem depois
desse substantivo é agente ou é paciente? Como assim? Agente faz a ação, paciente sofre a ação. A homenagem do diretor. O diretor fez a homenagem ou recebeu? A homenagem do diretor. Ele fez a homenagem. Então, ó, do diretor é agente da homenagem. Então, se é agente, vai ser adjunta de nominal. Professora, não entendi. Em alguns momentos, você vai ter dúvida se é adjunto ou se é complemento. Aí você tem um substantivo abstrato. Tá, identifiquei o meu substantivo abstrato. Você vai perceber o que vem depois do substantivo abstrato. É agente, está fazendo a ação, ou é paciente, está sofrendo a ação. A homenagem do diretor é o diretor que faz a homenagem. Então, se ele faz, ele é agente. Se ele é agente, é adjunta de nominal. Para terminar, agora outro exemplo. A homenagem ao diretor foi emocionante. Homenagem é o meu substantivo abstrato. Ao diretor. O diretor faz a homenagem ou ele recebe? A homenagem ao. Agora ele recebe. Ele é alvo da homenagem. Então, se ele recebe, vai ser complemento nominal. Tá? Então, quando nós nos depararmos com um substantivo abstrato, você vai ter dúvida se é adjunto ou se é complemento. Se for agente, é adjunto. Se for paciente, é complemento nominal. Então, é isso, alunos. Espero que vocês entendam. Hoje é a minha aula e também a aula da professora Reni. Então, vocês, por favor, vejam o vídeo e façam as questões postadas pela professora Reni, tá bem? E qualquer dúvida, fale com a gente no nosso horário de aula. Até mais. Bye, bye.